Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, às 8 horas da noite, para fazer o estudo sobre mediunidade. Nós estamos no programa 2, falando sobre a prática da mediunidade nos centros espíritas. Eu sou Valéria, o pessoal no centro me chama de Val, e a gente está aqui na página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, Minas Gerais. Para iniciarmos, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior que nos ampare, que nos guarde, que nos conduza, que abra os nossos canais de entendimento, de percepção, para que tudo que for dito aqui hoje possa servir para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, possa contribuir com o nosso entendimento da importância da caridade na mesa mediúnica. Assim é, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a reunião mediúnica e os participantes desencarnados. É o tema 3, no módulo 1. Quem são os participantes desencarnados do grupo mediúnico? Aí lá, no livro Seara dos Médiuns, enviado por Emmanuel para Chico Xavier, ele diz assim: em mediunidade, qual aconteça em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. Qualidade mediúnica é talento comum a todos. Mas exercer a mediunidade como força ativa do ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. Então, estudo, disciplina e dedicação. Esses são os grandes segredos para que a gente possa estar dentro dessa perspectiva de trabalhar com a mediunidade. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. A gente está falando sobre os desencarnados. Então, esses também precisam de estudo, disciplina e dedicação. A gente observa no livro, nos domínios da mediunidade, que André Luiz e seu amigo Hilário foram estudar a mesa mediúnica, estudar as capacidades mediúnicas, estudar os médiuns encarnados, para poder nos mandar as informações sobre todas as capacidades, todos os caminhos que nós temos para trabalhar com essa mediunidade. Então, também os desencarnados estudam, não somente nós encarnados. E eles precisam também de disciplina e dedicação, para que eles possam trabalhar no auxílio desses momentos aí. É muito importante a gente ter isso em mente. Preparo para a reunião mediúnica. Adequada seleção dos espíritos, ordem e desenvolvimento das etapas do trabalho, proteção magnética do local onde transcorram as atividades de intercâmbio mediúnico, proteção dos participantes encarnados e desencarnados. Tudo é programado com antecedência a fim de evitar improvisações. Então, é tudo muito importante. É muito importante que a gente tenha essa visão geral de todo um contexto em que tudo vai ser organizado com antecedência. Quando nós encarnados chegamos para poder trabalhar na mesa mediúnica, tudo já foi preparado com antecedência pela espiritualidade. O local magnetizado, limpo, né, de energias que não são compatíveis com o trabalho que vai ser exercido, a fila de desencarnados que estão necessitados e que vão participar daquele trabalho ali, aqueles que vão só visualizar tudo que vai acontecer, aqueles que vão se comunicar, aqueles que precisam mais dessa comunicação verbal, aqueles que vão enviar algum tipo de psicografia, seja pedindo ajuda, seja com uma mensagem edificante. Então, tudo foi preparado, e quando os participantes encarnados chegam para participar, eles vão ocupar as posições deles. E tudo já estava preparado para acontecer ali pelos espíritos, né, que participaram, que são os diretores daquela mesa mediúnica.
Os necessitados de auxílio que se comunicam no grupo mediúnico, especificamente selecionados pela equipe espiritual, representam categorias de espíritos portadores de necessidades iguais ou semelhantes. Então, assim, quando a gente chega, quando os encarnados chegam, já tem a seleção de espíritos para participar. E já tem o encarnado que é propício a receber aquela energia daquele espírito, né? Então, tudo super mega organizado. Portanto, não se justificam as manifestações simultâneas de atendimento a sofredores, uma vez que o grupo funciona como um todo homogêneo. No que diz Allan Kardec, deve direcionar suas energias e sentimentos para atendimento a cada entidade comunicante, auxiliando-a de forma eficiente e fraterna, da melhor forma possível. Além do mais, a equipe dos encarnados, ouvindo cada manifestante, recebe lições preciosas dos orientadores espirituais. Isso é muito importante, né? E isso é muito importante nos treinamentos, antes da gente ir efetivamente para a mesa mediúnica, para a gente aprender a controlar isso, né? Então, por exemplo, tem um espírito querendo falar, e eu vou dar passividade para que ele fale. Mas antes de eu dar passividade, um outro médium deu passividade para um outro espírito falar. Então, eu, como médium, tenho que ter esse controle de esperar e de fazer com que esse espírito que está ali falando comigo espere para que o outro termine, e assim que o outro terminar, então eu entre. Se alguém se manifestar antes ainda desse espírito que quer falar por mim, eu preciso aguardar a vez. Então, nós, médiuns, precisamos ter esse controle, né? Esse discernimento. Quem está no comando somos nós. A gente precisa, então, fazer com que essas entidades sofredoras compreendam que elas precisam esperar a vez delas. E tudo isso vai sendo, apesar da gente não entender, e às vezes a gente nem perceber na mesa, está sendo ali controlado pela espiritualidade superior que está ali, né, vendo qual é a vez de quem para poder, então, se manifestar. Então, um de cada vez. Não, o dirigente da mesa, ele tem a possibilidade de atender um de cada vez. Esse médium instrutor, que a gente vai ver daqui a pouco também, que geralmente é o dirigente da mesa, ele vai dar as instruções para um espírito de cada vez. Então, se dois falarem ao mesmo tempo, fica difícil. Às vezes acontece, numa mesa mediúnica, por exemplo, de dois espíritos amigos, né, ou então inimigos, virem um xingando o outro, ou um falando, brincando com o outro. Nesses casos é mais fácil, porque na verdade é um atendimento só, porque aqueles dois espíritos estavam juntos durante muito tempo, e os dois ali, então, estão trocando determinadas experiências, determinadas coisas, e um falando de cada vez, mesmo que seja um atendimento simultâneo, é possível de fazer. Isso já aconteceu em experiências de mesa mediúnica que eu pude participar, tanto como dirigente, tanto quanto médium participante da mesa. Eu mesma já recebi um espírito que conversou, que se comunicou com o outro que estava sendo atendido, né? Então, assim, isso é possível, mas nesse caso de sintonia. Fora isso, é um de cada vez. Né? Existem algumas exceções, nada é regrado, tipo, pá, né? A gente tem que observar as condições conforme as coisas vão acontecendo na mesa mediúnica. Por isso que é muito importante ter alguém experiente para poder ser esse dirigente da mesa, para ele poder ter esse discernimento na hora das recepções, na hora das conversações, para poder saber, né? Pedir, você aguarda um pouquinho para que eu possa atender aquele, ou ele entender que é um mesmo atendimento com dois espíritos diferentes que estão caminhando há muito tempo juntos, e, enfim, tudo isso vai ser muito particular em cada sessão que a gente for fazer. Mas, a priori, um espírito de cada vez. Espíritos presentes à reunião mediúnica. A gente tem lá vários tipos de espíritos. Os espíritos benfeitores, os espíritos necessitados de auxílio e sofredores. Então, esses benfeitores espirituais, eles vão auxiliar. E esses espíritos necessitados de auxílio vão ser auxiliados.
acompanhantes de encarnados, espíritos amigos e familiares. Então, assim, junto a eles, pode ter ali um familiar que fez muitas orações por ele, naquele momento está acompanhando aquele atendimento. E existem muitas possibilidades, até para poder ajudar nessa passagem. E às vezes a gente que está na mesa, a gente nem vê esses acompanhantes, tudo isso. A gente faz o atendimento. Às vezes a pessoa que está, o dirigente da mesa, ele mostra, ele fala assim, tem uma pessoa assim, 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 você conhece essa pessoa? Aí o espírito fala, tá parecendo meu pai, tá parecendo minha mãe, tá parecendo meu irmão. Eu falei, olha para frente que você vai ver quem é. Aí ele encontra aquele ente querido e isso facilita no processo de aceitação de ele poder ser encaminhado para uma colônia de auxílio, alguma coisa assim. Então, existem muitas coisas que podem acontecer na mesa, por isso é muito importante que as pessoas estejam realmente preparadas para aquele momento, porque a gente tem que estar num equilíbrio muito interessante com todas as outras pessoas da mesa. E ninguém pode estar se achando melhor do que ninguém, tem que ter essa humildade de estar ali a serviço para poder, então, auxiliar as pessoas que estão necessitadas, né? Essas pessoas desencarnadas que estão necessitadas. Orientadores e benfeitores espirituais agem com segurança e discrição, modéstia e amor na condução do trabalho, fornecendo-os bons exemplos de conduta, protetores e trabalhadores especializados. Então, esses orientadores e benfeitores, os nossos mentores, aqueles que são responsáveis pela mesa mediúnica naquele momento, os trabalhadores da casa que já estão ali trabalhando, né, há muito tempo, outros que são mandados para fazer algum tipo de estágio, eles vão trabalhar dentro de uma perspectiva de serviço, né, de modéstia, de amor, de condução do trabalho, então fornecendo sempre bons exemplos de conduta. Técnicos em auxílio magnético, incumbidos de aplicarem passes em encarnados e desencarnados da reunião. Aí vem lá os missionários da luz, enviado por André Luiz para Chico Xavier. A seguinte citação: na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade. O missionário de auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Então, esses trabalhadores que estão ali incumbidos da aplicação de passes, eles vão fazendo a harmonização da mesa mediúnica. Eles percebendo que necessita de um passe magnético, eles mesmos vão lá trabalhando nessa tarefa. Tanto para as pessoas que estão ali encarnadas, trabalhando na mesa, os médios, tanto para os desencarnados que estão chegando. Se eles perceberem que eles precisam do ectoplasma, eles vão convidar algum médium a trabalhar nesse serviço juntamente com eles. Isso tudo vai vir por inspiração para os médios que estão na mesa. Mas eles estão ali incumbidos dessa tarefa, de fazer essa harmonização através do passe magnético. Serviço de preparação e vigilância. Espíritos que dividem a sala de reunião em faixas fluídicas de natureza magnética, formando compartimentos onde ficam restritos os diferentes tipos de sofredores, de forma a limitar-lhes a movimentação e a zona de influenciação sobre os encarnados. Ordem de serviço e simplicidade. O próprio ar ambiente é magnetizado ou ionizado. A ionização é um processo de eletrificação e higienização que elimina impurezas e micróbios. A sua finalidade é possibilitar a combinação de recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Então, a gente tem aqui os médiuns, os espíritos, perdão, que são responsáveis por fazer essa limpeza magnética no lugar.
essa limpeza através da ionização. Para quê? Para que os fluidos dos espíritos necessitados, dos espíritos, não se confundam, né? E não confundam os médios e nem o dirigente da mesa. Para que o trabalho saia todo de uma maneira harmônica, e essa purificação do ambiente ela é super importante e necessária. Espíritos necessitados de auxílio. Aflitos, sedentos de auxílio de toda natureza, acompanhantes de encarnados ou que com esses sintonizam necessitados de amparo, perturbadores e desordeiros, contumazes, entre os quais podem ser encontrados obsessores e perseguidores espirituais. Então, todos os gêneros de espíritos necessitados vão aparecer na mesa mediúnica. Os aflitos sedentos de auxílio da natureza. Mas, assim, sempre lembrando que a gente tem aí vários espíritos benfeitores que vão fazer essa fila andar em direção ao médium, né, que pode ser incumbido daquele trabalho. E vão ser, naquela mesa mediúnica, atendidos aqueles espíritos que realmente estão necessitados. Então, não tem ninguém que fure a fila. Não tem como. Os aflitos sedentos de auxílio de toda a natureza são aqueles que estão totalmente perdidos, não sabem nem que desencarnaram, eles estão precisando de ajuda, mas às vezes eles nem sabem que estão precisando, ou às vezes sabem, porque eles começam a conversar com as pessoas e ninguém responde. Quando as pessoas vão para o centro espírita para assistir uma palestra, por exemplo, para poder fazer alguma coisa lá, ir para um curso de alguma obra, enfim, eles vão ao centro espírita. Como a gente viu na reunião passada, eles levam com eles espíritos juntos, que vão acompanhando. E muitos desses espíritos, eles vão se interessar pela doutrina. E com isso eles vão, então, ser encaminhados para esses lugares onde a mesa mediúnica acontece. Muitos deles precisam somente ver o que está acontecendo, ouvir alguns atendimentos, outros vão efetivamente participar, né, desses atendimentos ativamente ali, sendo resgatados de alguma forma e enviados aí para as colônias e para os lugares onde eles possam, então, ter o acolhimento necessário e o aprendizado necessário para poder continuar a sua projeção de vida. E também vem os perturbadores, desordeiros, né, os sombeteiros, os obsessores, alguns perseguidores espirituais, mas eles não têm que entrar na mesa mediúnica com violência, com zombaria, com nada disso. Nós, médiuns, que temos que ter esse equilíbrio para poder transmitir a mensagem sem bater na mesa, sem virar a mesa, sem levantar, sem fazer nenhum desses tipos de reações que são próprios desses tipos de espírito, né? Esses espíritos querem ali chegar bagunçando o coreto. Nós, médios, que precisamos ter esse autocontrole para poder ficar tranquilo, fazer com que esse espírito espere. Às vezes ele vai sair da gente, vai para outro médium, ficar lá perturbando para poder ser atendido. Então, toda a mesa mediúnica tem que estar em harmonia para que isso não aconteça, para que ele consiga, para que ele possa esperar a vez dele para ser realmente atendido ali no momento certo. E sem fazer barulho, sem fazer escarcéu, naturalmente, como todos os outros foram atendidos. É muito importante que a gente tenha esse equilíbrio na hora de atender esse tipo de espírito. Os espíritos sofredores, genericamente assim denominados, revelam-se cansados e oprimidos pelo peso dos equívocos cometidos. Perante seus sentimentos, o grupo deve demonstrar compaixão, jamais lhes negando o amparo e proteção, sabendo encaminhá-los à bondade e misericórdia divinas, a fim de encontrar o alívio e descanso no amor do Mestre inesquecível. Então, assim, a gente está ali para servir, a gente está ali a serviço. A gente não está ali para escolher nada, a gente está ali para ser escolhido para poder, então, fazer aquele socorro para aquelas entidades que estão realmente precisando. Então, a gente precisa se colocar em posição de serviço para poder, então, fazer essa orientação e encaminhar esses espíritos que estão necessitados desse auxílio de alguma forma. É para isso que a gente está ali na mesa. Então, a gente não tem que ficar escolhendo, não. A gente, como eu disse, a gente é escolhido pela espiritualidade para poder, então,
fazer o resgate daqueles irmãos ali. E se a gente for escolhido, a gente precisa trabalhar aquele irmão que está sendo direcionado para a gente. Então, esses foram os espíritos desencarnados que participam das reuniões mediúnicas, né? Então, a gente viu os desencarnados. Agora, vamos ver os participantes encarnados. Quem participa da reunião mediúnica encarnado? No plano físico, quem são os participantes da reunião mediúnica? Então, a gente tem aqui, ó, o dirigente da reunião e seu substituto, médios ostensivos ou de efeitos patentes usuais, psicofônicos, psicógrafos, videntes, médios esclarecedores, também chamados de dialogadores ou doutrinadores, que pode ser o próprio dirigente, geralmente são, visitantes ocasionais, isso é muito raro, porque essa questão de visitante ocasional tem que ser muito bem selecionado, porque ele pode quebrar a harmonia da mesa, né? Uma vez a gente estava num treinamento mediúnico e um dirigente de uma mesa mediúnica faltou, e aquela mesa mediúnica tinha sido do nosso grupo de estudo mediúnico do ano anterior. E aí eles pediram para participar no treinamento, né, desse novo grupo, dessa nova turma de estudo mediúnico. E quebrou a harmonia completamente, né? Então, assim, eu permiti a participação deles, mas eles quebraram completamente a harmonia. O pessoal do estudo se sentiu mal, se sentiu... desarmonizou mesmo, quebrou a energia daquele grupo ali. Então, a gente precisa prestar bastante atenção e realmente pesar se vale a pena ter ou não os visitantes ocasionais. É só em casos muito específicos abrir exceção para isso. Equipe de apoio, aplicadores de passe, pessoas que proferem prece ou que fazem radiações mentais. São aqueles médios que a gente chama de médio de apoio, né? E esses médios, eles não são... eles são muito importantes na reunião mediúnica. Eles são indispensáveis, porque eles é que fazem todo esse apoio, né, para que os outros médiuns possam, então, trabalhar a psicofonia, a psicografia, a vidência. Eles é que estão ali fazendo essa sustentação, são médios de sustentação. Então, eles vão fazer a sustentação da energia, né, o dono ectoplasma, além da espiritualidade superior já está ali fazendo, esses médios de sustentação vão receber essas emanações para poder fazer com que a mesa fique harmonizada. Então, eles são muito importantes. Às vezes, eles se acham pouco importantes, mas eles são muito importantes. Todos os médios são importantes dentro de cada função que exerce dentro da mesa mediúnica. Dirigente e médium esclarecedor. O dirigente é o responsável no plano terrestre pela reunião, preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar, coordena esforços, não impõe condições. Deve ser dotado de fino trato e rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. É muito raro, dentro de uma mesa mediúnica, acontecer uma comunicação que não seja autêntica. Muito raro. Assim, até porque toda a espiritualidade está ali trabalhando para isso. A não ser que o médium não tenha essa moralidade muito fixa em si próprio, né? Então, aí pode ser que aconteça, mas é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, o dirigente tem que estar sempre atento para que isso não aconteça de modo assim que não seja realmente verdade, né? Que alguém envie uma mensagem falsa, que alguém receba uma mensagem, quer dizer, envie uma mensagem que não seja de um espírito, seja da própria imaginação dela. Tudo isso a gente precisa estar bem atento para poder observar. Normalmente, ocupa também a posição de doutrinador, dialogador, ou, segundo André Luiz, um médium esclarecedor. Então, o dirigente ele pode ser também o esclarecedor. Geralmente os médiuns esclarecedores são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais. Deve ter boa formação evangélico-espírita e se esforce por combater as imperfeições que ainda possua.
condição que proporcionará a autoridade moral necessária ao êxito do trabalho. Deve ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Então, ele precisa ser muito calmo, muito fraterno, ele precisa ouvir primeiro o que o espírito está dizendo através do médium, precisa ouvir muito, ele não precisa agir muito, ele precisa ouvir muito o que a espiritualidade superior está falando para ele e se deixar conduzir por essa espiritualidade, para ver o que realmente aquele espírito precisa. Ele precisa ser evidente, ele precisa... não, ele precisa ter essa capacidade de selecionar o que a espiritualidade está falando para poder, então, conduzir aquela situação de uma maneira calma, tranquila, levar para aquele espírito coisas que ele acredite. Por exemplo, ele está com uma ferida na perna e ele sente aquela dor incessante. Então, você leva um remédio que possa aliviar aquela dor, dá aquele remédio e um copo d'água para aquela pessoa, para que ele possa tomar aquele remédio e sentir o alívio. Então, tudo isso são remédios espirituais, são coisas energéticas que a gente vai trabalhando com, e isso vai vindo da inspiração da espiritualidade superior. Eles é que vão enviar para a gente essas emanações para que a gente possa, então, conduzir dessa forma aí ao atendimento de cada um. E cada um vai ter um atendimento diferenciado. Às vezes, é possível que haja uma mesma condução para alguns espíritos, mas não para todos, não para todos necessariamente, né? Então, esse médium esclarecedor, ele precisa estar com os ouvidos muito abertos para a espiritualidade superior, para poder ouvir o que ela realmente mostra que aquele espírito necessitado está precisando. Dirigente e médium esclarecedor. É o mediador, ele traz as resoluções com imparcialidade, firmeza e gentileza de trato. Firmeza, porque um atendimento ele não pode se alongar muito, né? A gente precisa ter essa conduta. Então, a gente vai ser gentil e, ao mesmo tempo, firme, para poder fazer com que aquele espírito consiga compreender onde ele está, o que ele precisa. Às vezes, a gente vai levar ele para um lugar, tipo, para um jardim bonito, para uma floresta, que pode ser até uma colônia, né? Já pode ser um lugar da terra, onde tem uma cachoeira, para que ele se sinta protegido por tudo isso, e dali os espíritos enfermeiros, aqueles vão conduzindo junto a um familiar para onde ele precisa ir. Então, assim, mas não pode se alongar muito no atendimento de um só espírito. É preciso que a gente tenha esse olhar para que a gente possa dar espaço para o máximo de espíritos poderem se comunicar. Então, por isso, ele tem que agir com imparcialidade, firmeza e gentileza. A autoridade é fundamentada no exemplo. Então, o dirigente e o médium esclarecedor, que, como eu falei, geralmente é o mesmo, né? O exemplo que ele dá na mesa mediúnica é importantíssimo para que as pessoas que estão em torno sigam, né? É muito importante que ele tenha aí uma conduta interessante para que as pessoas possam, então, identificar ali alguma coisa para elas poderem, então, fazer parecido. Hábito de estudo e oração é muito importante. Dignidade e respeito para com todos, todos na mesa mediúnica são iguais, não tem por que o dirigente ser mais do que os outros, não. Num trabalho mediúnico, no centro espírita, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é a gente que se candidata para o serviço, a gente é convidado para o serviço. E a partir desse convite, a gente diz sim ou não. Né? A maioria dos espíritas ou dos médios, quando estão prontos, dizem sim.
Porque quando o trabalho aparece, ele está pronto. Então, ele diz sim. Mas ele diz sim com humildade e não com ego, né? Então, assim, eu fui convidada para trabalhar numa mesa mediúnica. Eu vou com o objetivo de servir, de estar ali a serviço. É isso que é importante. E não com a vaidade. Ah, agora eu pertenço à mesa mediúnica, né? Até porque isso não cabe. Não cabe nesse trabalho. Dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios. Então, a gente não tem que dar privilégio para um ou dois na mesa. Todos os trabalhadores, como eu disse, são importantes, todos. Então, todos precisam ter a atenção e a afeição, sem nenhum privilégio para um ou para outro. Brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Orienta o livro dos médiuns. Por meio de sábios conselhos, é possível conduzi-los, os sofredores, ao arrependimento e apressar o progresso deles. Então, mostrando determinados caminhos, mostrando determinados pontos, a gente consegue fazer com que esses espíritos sofredores possam ser encaminhados da melhor maneira possível, evitando o maior tempo, né, em um umbral, ou então perdidos, vagando pela Terra. A gente pode ajudar no processo de eles poderem ir para a colônia ou para os mundos de transição. Os médios ostensivos, que são outros participantes da mesa, são aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, vamos lembrar, às vezes existem médiums que têm as capacidades, as faculdades mediúnicas afloradíssimas, mas não gostam de estudar. Esses médiuns se tornam fracos, porque eles são acometidos pela vaidade, pelo ego, e muitas vezes eles não sabem nem discernir o que é um espírito sofredor, de um espírito obsessor, de um espírito brincalhão, de um espírito zombeteiro. Então, ele fica ali perdido, né? Então, é importante ter o estudo. Lembra que Kardec falava? Espíritas, instruí-vos, e através da instrução você encontra moral. Então, é muito importante essa instrução para esse encontro dessa moral. E vamos lembrar mais uma coisa: moral, que a gente fala, não é a moral social. A moral social, ela tem bastantes defeitos, né? Num determinado momento histórico, essa moral social normatizava, por exemplo, a escravidão. Falava que a escravidão era algo normal e permitido. Mas será que a moral cristã também acreditava nisso? Claro que não, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. O que é a moral que Cristo veio trazer para a gente e o que é essa moral social que muitas vezes ela está equivocada. Então, como que a gente faz isso? Com um mergulho para dentro, porque dentro de nós a gente encontra as respostas. A gente encontra lá dentro da gente aquela coisinha que fala assim, isso aqui é legal, isso aqui não. Então, é dentro da gente que a gente vai encontrar esse ponto aí interessante. E, é claro, nos ensinamentos de Jesus, lendo o Evangelho, a gente vai encontrando tudo isso. E muitas vezes a gente vai percebendo que aquela moral que Jesus trouxe é bem diferente da moral social. A moral social ela é inventada pelo homem. A moral do Cristo ela é trazida para a gente como presente para a gente poder caminhar em direção à evolução. Então, é muito importante a gente fazer o discernimento dessas duas coisas para a gente não se confundir no meio do caminho. Deve desenvolver os seguintes hábitos os médiuns ostensivos. Participar usualmente de uma reunião de palestra pública em dia e hora de sua preferência. Então, não é só porque eu já estou na mesa mediúnica trabalhando que eu não tenho que participar de uma palestra, por exemplo. É importante, porque assim eu vou ouvir de alguém, aí a gente fala assim, nossa, mas eu fui naquela palestra, aquele palestrante falava tudo que eu sabia. Ele falou tudo que eu sabia, mas eu faço tudo o que eu sei? Ou eu estou precisando ouvir aquilo de novo para poder praticar aquilo que eu sei, mas não pratico? O importante não é saber, o importante é praticar, é exercitar no dia a dia aquilo que a gente está ouvindo. Ah, mas eu já ouvi isso de tanta gente. Ouviu e começou a praticar? Se está ouvindo de novo é porque precisa, é porque não está praticando. Integrar-se a um grupo de assistência e promoção social.
realizar semanalmente o culto no Evangelho no lar, exercer a tarefa espírita com simplicidade, dedicação e amor, recusar qualquer tipo de pagamento ou benefício material, assim como posição de evidência pessoal decorrente da prática mediúnica. Tudo isso é importante. Os médiuns ostensivos devem ser orientados a evitar certas manifestações anímicas, quais sejam respiração ofegante, gemidos, gritos, movimentações, gesticulações excessivas. Como eu falei, quando a gente está recebendo um espírito, mesmo que ele tenha todas essas características, ai, eu tô sem ar, a gente está ali no comando. Então, a gente precisa manter. Ele está sem ar. Ele está falando de um jeito ofegante. A gente pode transmitir essa mensagem, mas não precisa sentir isso. E tudo isso é exercício, é trabalho. A gente pode desenvolver esse controle durante o processo. Por isso que, antes de ir para a mesa mediúnica, é importantíssimo fazer o curso e também ter um estágio, né, antes de fazer parte da mesa efetivamente. Era o que a gente já deveria estar fazendo nesse momento, mas, infelizmente, não está sendo possível. Então, estou passando as orientações, depois, quando puder, a gente vai fazer alguns encontros para a gente poder trabalhar e exercitar tudo isso. Guiam-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionam com o intercâmbio mediúnico. É importante que, a partir do momento que a gente entre na sala em que vai acontecer a mesa mediúnica, a gente deixe nossos problemas para fora. E a gente entre ali com a cabeça voltada para o serviço, para a caridade. Então, a gente vai estar a serviço, a gente vai estar num momento de caridade, e ali os nossos problemas não importam. O que importa é o que a gente vai fazer, o tempo que está doando em caridade para quem realmente precisa. Ter consciência da impropriedade e evocar determinada entidade, parente ou amigo no curso das reuniões, conscientes de que, no momento certo, eles se manifestarão com o apoio dos orientadores espirituais. Então, a gente não chama, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tem um obsessor na minha casa, vou chamar esse obsessor para cá. Às vezes não está no momento dele. Então, não adianta nada você chamar, você achar que você levou, porque não vai acontecer. Ou, às vezes, você vai naturalmente levar esse obsessor que está com seu filho, que está com seu marido, que está com a sua mãe lá na sua casa. Naturalmente, você vai levar um dia e ele pode se interessar por aquele trabalho ou não, como a gente viu. Nem todos se interessam, alguns fogem dali. Outros se interessam por aquilo e vão acabar sendo doutrinados. Mas a gente não tem que chamar. Isso não pode acontecer. Equipe de apoio ou sustentação. São os médios de sustentação que são importantíssimos, como a gente já acabou de falar. Lá no livro Desobsessão, ele diz assim: todo pensamento é onda de força criativa, e os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo constituirão adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos, em benefício dos companheiros que integram o círculo dos desencarnados atendidos e de irmãos outros, necessitados de amparo espiritual à distância. Então, silenciosos e operantes, esses companheiros se deslocam no local da reunião quando se faz necessário, atentos ao concurso eventual que lhes peça a doação magnética do passe. Então, eles são importantíssimos para que essa harmonia, para que essa energia de amor possa circular na mesa mediúnica, juntamente com os médiuns, com os espíritos, que estão ali para esse serviço também. Muitas vezes eles vão irradiar passes utilizando a energia dos médiuns de sustentação e vários outros trabalhos necessários aí para essa energização do local. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação existencial, entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médios passistas,
mas não a de psicofônicos, de modo a não deixarem influenciar por espíritos enfermos. Então, assim, os médiuns de sustentação, eles podem ser também, podem ser utilizados para o passe, assim como os mediadores. Mas os mediadores, por exemplo, eles não podem, apesar deles terem as capacidades de psicofonia, de psicografia, no momento em que eles são lá, os administradores da mesa, eles não devem trabalhar nessas funções, eles devem trabalhar somente na função de orientadores mesmo. Mas de passe eles podem, passe magnético pode ser dado por esse administrador da mesa. Os visitantes, presença ocasional e restrita, deve ter uma finalidade útil que justifique a sua presença na reunião. Então, como eu falei, é muito raro e não é assim uma coisa que a gente deve fazer sempre. É muito, muito difícil isso acontecer. Deve ser analisada previamente com bom senso pelo dirigente da reunião. O visitante deve revelar experiência suficiente para se conduzir adequadamente na atividade. Devem ser acolhidos em pequeno número para evitar que o clima vibratório sofra mudança inoportuna. Compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimentos que exceda de 3 a 4 reuniões. Então, assim, as reuniões, elas precisam ser sempre com um grupo específico, né? E não com pessoas novas o tempo todo. Avaliação da reunião mediúnica. Por que realizar sempre a avaliação na prática mediúnica? Avaliar é emitir juízo de valor com base em informações válidas e imparciais. A avaliação não é um fim, mas um meio que permite verificar até que ponto os objetivos estão sendo alcançados. Avalie-se o trabalho e não a pessoa. A avaliação da prática mediúnica deve focalizar aspectos espíritas na organização e do funcionamento da reunião mediúnica, fundamentada na orientação do Evangelho, processo de manifestação dos espíritos, atendimento pelo diálogo, conduta dos participantes. Então, quando a gente termina a mesa mediúnica, a gente deve fazer uma avaliação, né? O que aconteceu, quais os espíritos que você recebeu, o que você sentiu. Às vezes, alguma coisa que relacionada a uma entidade que eu recebi, o outro vai falar assim, nossa, mas eu senti a mesma coisa nessa hora, e eu senti mais isso, mais aquilo, vi isso e aquilo. Então, você vai percebendo que, às vezes, que na verdade, não era coisa, porque às vezes a gente fica assim, será que foi coisa da minha cabeça? Será que foi isso mesmo? Aí, nessa avaliação final, a gente percebe que não, porque outras pessoas também sentiram aquilo e perceberam que realmente foi aquilo que aconteceu. Então, você vai tendo essa certeza e vai criando mais segurança no seu trabalho, além de poder fazer uma avaliação. Essa vez eu deixei o espírito se manifestar de uma maneira um pouco mais agressiva, eu preciso trabalhar isso. Aí é isso, né? A avaliação do trabalho, não da pessoa. É essa avaliação que é importante ser feita no finalzinho aí. 15 benefícios da avaliação. A avaliação deve sempre estimular a reflexão crítica de ações desencadeadas num trabalho ou atividade. Os resultados da avaliação permitem a correção dos rumos e a melhoria dos processos, desde que decisões efetivas sejam tomadas. Então, é isso, né? A gente faz a avaliação e vai ter essa reflexão crítica sobre todas as ações que ocorreram naquela mesa mediúnica. Os resultados vão permitir que a gente tenha novos rumos, ou que alguns processos sejam um pouco mais bem estabelecidos naquela mesa mediúnica. Os critérios de avaliação, impessoalidade, a gente não está avaliando pessoas, mas trabalho. Autocrítica, eu mesmo preciso pensar, nossa, olha, eu acho que eu preciso ficar mais concentrado nisso, os médios de sustentação. Hoje eu dormi, mas essa dormida que eu dei foi necessária porque a espiritualidade pediu isso e aquilo, mas eu vou tentar não dormir na próxima e tal. Então, assim, aquela questão da autocrítica mesmo para poder fazer com que o trabalho sempre seja melhor. Esforço comum da equipe para funcionar como um todo coletivo e homogêneo. Então, sempre isso, né? A gente pensar que a gente está ali a serviço e todo o grupo
está ali a serviço. Então, não tem ninguém mais importante que ninguém e todo mundo vai trabalhar de uma maneira harmônica. Nível de atendimento dos espíritos necessitados de auxílio. Qual foi esse nível de atendimento? O espírito que eu recebi estava realmente muito precário, parecia que tinha uma faca enfiada aqui assim, deu até para sentir essa dor e tal. Aí o outro assim, nossa, mas eu senti até um sangue na minha boca na hora disso aqui. E a gente vai percebendo o nível de atendimento, mas essas coisas não ficam na gente. A gente precisa deixar tudo isso ali. É para isso que existe essa ionização anterior dos espíritos superiores, para que aquelas sensações que nós sentimos na mesa mediúnica fiquem ali. Elas são importantes para aquele momento, mas a gente não tem que levar nada para casa. A gente tem que saber discernir o que é meu e o que é do outro. O que é do outro eu deixo lá. O que é meu, eu fico comigo. Né? Ou se não for bom para mim, eu tento modificar em mim. Eu busco modificar em mim. Teor das comunicações recebidas pelos médiuns. Então, se foi agressivo, se não foi, se eu consegui manter o equilíbrio na hora dessa comunicação, se eu me desesperei. Então, todas essas coisas precisam ser avaliadas para que possam ser melhoradas numa reunião seguinte. Indicadores da avaliação da prática mediúnica. Fundamenta-se na orientação espírita contida nas obras de Allan Kardec e de autores fiéis à codificação, assim como nos preceitos morais do Evangelho de Jesus. Reserva os cuidados de realização privativa da reunião e resguarda a intimidade e o sigilo quanto ao conteúdo das comunicações mediúnicas relacionadas ou não a pessoas conhecidas. É muito importante essa questão do sigilo. A mesa mediúnica, o que acontece ali, fica ali. A gente pode até dar um exemplo sem citar nomes, para que as pessoas entendam. Num curso, dentro do centro espírita, determinadas coisas. Por exemplo, certa vez atendi uma pessoa que era suicida. Essa pessoa vivia no looping daquele momento, naquele looping temporal, do momento em que, por exemplo, ela se jogou do prédio. Ela não se via caindo no chão. Ela se via no meio do caminho e voltava para o lugar onde ela se jogou. Aí ela se via no meio do caminho. Então, esses exemplos a gente pode dar sem nomear, sem nada. Mas para pessoas que estejam interessadas nesse trabalho mediúnico, não também para qualquer pessoa. A gente não tem que falar nada do que acontece dentro de uma mesa mediúnica para ninguém. Aquilo ali é para ficar ali, não é para ser falado com ninguém. Outra coisa importante, na hora de fazer a avaliação, a gente não tem que rir nem zombar dos espíritos que nós recebemos ou que o outro recebeu. Às vezes, foi até uma comunicação engraçada, mas a gente precisa ter respeito por aquela pessoa. É um ser e a gente precisa ter respeito por todas as pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, o respeito é muito importante e o sigilo também. Há esforço da equipe para funcionar como um todo harmonioso. Repare que eles repetem isso o tempo todo, porque a equipe tem que ser harmoniosa. Os participantes demonstram compromisso com a tarefa, são pontuais e assíduos. Essa questão da assiduidade a gente falou no encontro passado também. A gente precisa ter essa pontualidade, ser assíduo, né? Porque o grupo não pode ficar se modificando muito. É importante que o grupo seja homogêneo. Então, a gente tem que ter essa harmonização no grupo. Então, se um falta muito e vem de vez em quando, ele quebra a harmonia do grupo energeticamente, né? Quando ele vem ou quando ele falta. Então, é preciso que ele esteja ali toda semana. Claro, né, gente? Tem uma semana ou outra que você vai ter um problema e você não vai poder ir. Mas não é isso que eu estou falando. É questão de ser realmente assíduo e pontual, chegar na hora certinha. Entende-se que é medida de bom senso não fazer registros de assuntos ou acontecimentos relacionados a pessoas, em fichas ou cadernos, ainda que sob pretexto de auxiliar o próximo. Então, nada de registrar os acontecimentos. Às vezes você faz uma pequena anotação só para lembrar de um comentário que você quer fazer, mas depois a gente rabisca aquilo e fica por isso mesmo, sem registros para a posteridade. Identifica-se dificuldades que possam impedir o bom andamento do trabalho, assim como as respectivas soluções. Desestimula-se o excesso de entusiasmo pelo fenômeno mediúnico para deter-se no sentido moral dos fatos e das lições. Cada pessoa que a gente atende é um ensinamento, né? Então, a gente precisa pensar
o que levou aquela pessoa àquela situação, para que a gente possa, se a gente perceber alguma coisa daquilo em nós, modificar aquilo em nós. Né? Se está acontecendo ali, pode ser que a gente precise aprender alguma coisa com aquele acontecimento daquela pessoa. Evite com firmeza as manifestações de vaidade e evidência pessoal entre os membros da equipe. Então, ninguém precisa sobressair a ninguém. Todos ali são iguais e têm a mesma importância dentro daquele contexto. Analise e organize as mensagens transmitidas pelos espíritos orientadores, divulgando-as apenas com o aval da direção da Casa Espírita. Observa atentamente o comportamento e as atitudes dos participantes, sobretudo em relação aos médios ostensivos, quanto ao controle das próprias manifestações mediúnicas. Isso aí a gente falou. Não deixar o espírito comunicante se manifestar de maneira explosiva, de maneira muito intempestiva, tudo ali na calma e na tranquilidade. Reconhece-se a inconveniência de consultas contínuas aos espíritos benfeitores ou das seguidas orientações, que supostamente tais orientações transmitiriam aos companheiros encarnados. Impede práticas e métodos exóticos ou estranhos à prática mediúnica espírita, sobretudo de atendimentos aos desencarnados em sofrimento. Então, tudo com muita tranquilidade, com muita harmonização, tudo com muito controle, né, dos atendimentos e de tudo aí que é feito naquele momento. Como e quando avaliar a prática mediúnica? Como? As observações fraternas e desapaixonadas nesse sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto a senãos que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências na atitude ou palavras nas quais não devem rescindir. Isso está lá no livro de Desobsessão. Quando avaliar? Logo após a prece final de encerramento da reunião mediúnica, em dia e horas específicos definidos em calendário previamente estabelecido por conselho do grupo. Então, assim, nós fazemos a avaliação semanalmente. Fazemos a oração final e, após a oração final, destinamos ali 10, 15 minutos para fazer essa avaliação final toda reunião, para a gente poder ter essa noção do que realmente aconteceu, do que a gente pode melhorar, do que não pode, e do que foi legal, do que não foi, dos atendimentos que ocorreram, enfim. A gente costuma fazer assim, no final de cada reunião, a gente faz essa reflexão. Beleza, pessoal? Então, hoje foi isso, né? A gente falou de 3 tópicos aí importantes sobre a reunião mediúnica, sobre a mesa mediúnica. Eu espero que eu tenha sido clara, que nossos mentores possam ter ajudado, né, nessa compreensão de tudo isso. Até semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário aqui, para a gente poder dar continuidade ao estudo do programa 2. Namastê, gratidão a todos, beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau.